Se você acha que o melhor sempre vence no futebol, a Copa do Mundo existe pra te provar o contrário. E talvez nenhum exemplo seja mais cruel que o Brasil de 82. Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, um time que não jogava pra ganhar, jogava pra encantar. O mundo inteiro tinha certeza de uma coisa: aquele Brasil seria campeão do mundo. Mas bastaram 90 minutos pra tudo acabar. A Itália venceu, o Brasil caiu, e a seleção mais bonita daquela Copa ficou sem a taça. Aquele jogo ensinou algo que o futebol repete até hoje: a Copa do Mundo não premia o melhor time, premia quem sobrevive. Ao longo da história, várias seleções dominaram gerações, assustaram o mundo e entraram em Copas como favoritas absolutas. Mas quando chegou a hora da verdade, o título nunca veio. Hoje a gente vai relembrar algumas das seleções mais fortes da história, só que sem Copa do Mundo. Então já deixa seu likezão aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você for novo. E mano, confia, pode se inscrever. Se você não gostar aí do conteúdo, chegar no final do vídeo, se desinscreve. Mas assim, eu garanto que vocês vão gostar aqui do conteúdo, viu? Conteúdo aí bem da hora sobre Copa do Mundo, porque como? Tamo no ano da Copa, então vai vir muito conteúdo sobre ela. E vamos aí torcer pelo Hexa, né? Só que se o Hexa não vir, pelo menos aqui, ó, Cristiano Ronaldo, Portugal, né? Tá ganhando aí a Copa do Mundo, vai ser muito da hora também. Mas sem enrolação, bora aqui pro vídeo. Holanda. Se existe uma seleção que mudou o futebol, essa seleção é a Holanda. Porque a Holanda não foi apenas forte, ela foi revolucionária. Nos anos 70, o mundo conheceu o futebol total. Um estilo onde ninguém tinha posição fixa, onde todo mundo atacava e todo mundo defendia. E no centro de tudo isso estava Johan Cruyff. A Holanda de 1974 não chegava à Copa como favorita só por talento. Ela chegava como um novo conceito de futebol. Os adversários não sabiam nem por onde começar a marcar. Quando um jogador fechava espaço, o outro já tinha ocupado. Na final contra a Alemanha, a Holanda dá a saída, troca passes, entra na área e faz o gol. Nenhum alemão toca na bola. Naquele instante, o mundo inteiro pensou a mesma coisa: acabou. Essa Copa já tem dono. Mas a Copa do Mundo não respeita inovação, ela respeita resultado. A Alemanha empata, a Alemanha vira e a Holanda perde. 4 anos depois, na Copa seguinte, em 1978, a Holanda volta. Outra geração forte, outro time organizado, outra campanha sólida. E mais uma vez, chega a final. E mais uma vez, perde. E o mais cruel é que a Holanda não parou de revelar talentos. Ela nunca desapareceu do futebol mundial. Em 2010 surge outra geração fortíssima. Robben, Sneijder, Van Persie. Chega a final contra a Espanha. Novamente, a sensação era de que aquele era o momento. Mas o gol nunca veio. E quando o apito final soou, a história se repetiu. 3 finais de Copa do Mundo, 3 derrotas. Nenhuma outra seleção chegou tão perto sem nunca ter conquistado um título. A Holanda ensinou o mundo a jogar futebol, só que o futebol nunca retribuiu. Ela parecia imbatível, talvez fosse, só não nos 90 minutos que mais importavam. Hungria. Antes do Brasil ser sinônimo do futebol bonito, antes da Holanda revolucionar o jogo, existia uma seleção que simplesmente parecia invencível: a Hungria dos anos 50. Esse time não ganhava jogos, ele simplesmente humilhava os adversários. Ela tinha nomes como Wedegkut, nossa, não sei pronunciar isso não, rapaziada. Cox, um artilheiro nato, e também o Puskás, que assim, todo mundo conhece. Aquele mesmo Puskás que é um dos maiores ídolos do Real Madrid, e é o mesmo Puskás que foi dado o nome aí do prêmio Puskás, né? O gol mais bonito aí do ano. E sim, pra quem não sabe a origem do nome do prêmio Puskás é por causa desse Puskás. Então, tipo assim, dá pra ver que o cara era embaçado. Mas é nomes que hoje parecem distantes, mas que naquela época assustava a Europa inteira. Pra vocês terem uma noção, a Hungria ficou mais de 4 anos sem perder uma única partida. Venceu a Inglaterra de Wembley por 6-3. Era algo impensável naquele tempo. Não era só talento, era organização, movimentação e um entendimento coletivo muito à frente na época. Quando a Copa de 54 começa, a Hungria entra como a maior favorita do planeta. Durante o torneio, atropelava adversários, faz gol em sequências, chega na final com a sensação de que o título era apenas questão de tempo. Pra vocês terem uma noção do poder da Hungria naquela Copa, no primeiro jogo eles pegaram a América do Sul e fez simplesmente 9-0, com hat-trick de Cox, 2 gols de Puskás, e no segundo jogo pegaram a Alemanha e fizeram 8-3, com simplesmente 4 gols de Cox. Assim, aquela Hungria tava voando. Nas quartas de finais pegaram o nosso Brasilzão e fizeram 4-2, com mais 2 de Cox. Esse cara aí tava voando, velho. Até que eles chegaram na decisão para enfrentar a Alemanha Ocidental, justamente a que eles golearam na fase de grupo. Ou seja, ninguém acreditava em outro resultado. A final começa. A Hungria abre 2-0 rapidamente. Puskás abre o placar aos 6 minutos. E aos 8 minutos, o camisa 11 da Hungria já faz o 2-0. Então assim, começo de jogo, 2-0 já pra Hungria. Com aquela seleção, todo mundo achou que ia ser goleada. Já parecia assim, resolvido. Mas o futebol tem um talento especial para criar tragédias. A Alemanha faz 1, a Alemanha empata e depois vira a partida. E quando o apito final
soa, o mundo entra em choque. A seleção mais dominante da história até aquele momento tinha perdido justamente na final. Aquela derrota não custou só uma Copa. Pouco tempo depois, a Revolução Húngara explode. Jogadores se espalham pela Europa e a seleção se desfaz. Por causa dessa revolução, eles não podiam jogar mais pela Hungria e o Puskás mesmo, né, depois foi pro Real Madrid e até jogou uma Copa pela seleção da Espanha e a Hungria nunca mais voltou a ser a mesma. E aquele time ficou eternizado como talvez a maior seleção da história sem Copa do Mundo. Portugal é um caso curioso na história das Copas, porque talento nunca faltou. O que sempre faltou foi o momento certo. A primeira grande geração aparece nos anos 60, liderada por Eusébio. Em 1966, Portugal chega à semifinal. Eusébio vira artilheiro da Copa. O mundo conhece um craque histórico. Mas aquela geração bateu no limite. Não tinha elenco suficiente para ir além. O tempo passa e o Portugal volta a sonhar. No início dos anos 2000 surge a chamada Geração de Ouro. Figo, Rui Costa, Deco, Carvalho. Em 2004 acontece uma estreia no Sporting de uma lenda chamada Cristiano Ronaldo. E 2 anos depois, em 2006, já é chamado para sua primeira Copa do Mundo. E lá aquela seleção chega à semifinal da Copa. Era o mais perto que Portugal tinha chegado do título, mas de novo para ali. Então esse garoto Cristiano Ronaldo começa a virar uma lenda do esporte. Começa a fazer vários gols, vira melhor do mundo, se transfere pro Real Madrid, joga muita bola e com ele renasce a esperança. Portugal entra em várias Copas como uma seleção perigosa, capaz de eliminar qualquer gigante. Mas sempre faltou algo. Ou o elenco não acompanhava, ou o time dependia demais do Cristiano, ou o coletivo não se sustentava. Portugal nunca chegou a uma final de Copa do Mundo. Sempre esteve perto, sempre foi respeitada, mas nunca foi dominante o suficiente para dar o último passo. E agora Portugal está com uma das seleções mais fortes da história. Cristiano Ronaldo não está no auge, mas ele tem companheiros assim, absurdos. E eu quero saber de vocês, comente aqui embaixo em que fase você acha que Portugal vai chegar na Copa. Você acha que ele vai beirar ali umas quartas de final, uma semi, uma final? Você acha que ele vai ser campeão? Ou você acha que ele vai ser eliminado na fase de grupo? Eu quero ver o que vocês estão achando dessa seleção de Portugal. Bélgica. Durante muitos anos, a Bélgica sempre foi uma seleção comum, mas de repente ela virou uma promessa gigantesca. No início dos anos 2010, surgiu o que ficou conhecido como a geração de ouro belga. Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, jogadores espelhados pelos maiores clubes do mundo. Em 2014, a Bélgica chega como uma das seleções mais talentosas do torneio, ainda jovem, mas extremamente respeitada. Em 2018, na Rússia, a expectativa explode. Aquela Bélgica era completa, ataque forte, meio campo criativo e defesa experiente. Na Copa de 2018, a Bélgica faz a sua melhor campanha da história. Elimina o Brasil nas quartas de final, joga um futebol inteligente, maduro, eficiente. Na semifinal, enfrenta a França. Um jogo travado, equilibrado, decidido em um detalhe. E infelizmente foi derrotada por 1-0. A Bélgica termina aquela Copa em terceiro lugar, o melhor resultado da sua história. Mas, ao mesmo tempo, nasce a frustração, porque aquela seleção parecia ser pronta para ser campeã. Só que infelizmente não foi. Depois de 2018, a geração envelhece. As Copas passam, as chances diminuem. E a Bélgica começa a entender algo doloroso. Talento individual não garante título. Entrosamento não garante título. A Copa do Mundo cobra perfeição. A Bélgica parecia imbatível no papel. Mas o futebol não se joga no papel. Se joga sob pressão. E essa pressão foi grande demais para a geração mais talentosa da história do seu país. Tchecoslováquia. Quando se fala em seleções sem Copa, muita gente se esquece da Tchecoslováquia, e isso é um erro histórico. A Tchecoslováquia não foi figurante, ela foi protagonista em Copas do Mundo. A primeira chance vem em 1934. A Tchecoslováquia chega na final da Copa do Mundo, contra a anfitriã Itália. Um jogo duríssimo, equilibrado, decidida apenas na prorrogação. E infelizmente ela saiu derrotada pela Itália. Décadas depois, em 1962, a história se repete. A Tchecoslováquia monta uma seleção extremamente equilibrada, forte fisicamente, taticamente impecável. Chega novamente na final da Copa. Do outro lado, o Brasil. A Tchecoslováquia chega a sair na frente. Por alguns minutos, o sonho do título parecia real. Mas então surge Garrincha, surge o talento brasileiro. O Brasil vira o jogo e a Tchecoslováquia perde mais uma final de Copa. E ela não perdeu por falta de qualidade. Perdeu porque infelizmente enfrentou gigantes no auge. 2 finais, 2 vices. E nenhuma chance de redenção depois disso. Ela só não teve mais vice que a Holanda, porque, pelo amor de Deus, né? Hat-trick de final de Copa do Mundo. Hat-trick de perder uma final de Copa do Mundo. Bizarro, velho. Mas com o passar dos anos, o país deixa de existir. A seleção se divide e aquela camisa literalmente some da Copa do Mundo. A Tchecoslováquia ficou marcado como uma seleção fortíssima, respeitada, mas eternamente incompleta. Croácia.
A Croácia surge como uma seleção independente nos anos 90, e logo na sua primeira Copa em 1998, ela choca o mundo. Tinha alguns nomes aqui como protagonistas. É esses caras aí que sinceramente é muito difícil de pronunciar, rapaziada. Se eu fosse pronunciar sem saber como que pronuncia, eu ia falar tipo Suker, Procinek e Boban. É assim que eu ia pronunciar o nome dos caras, ó, pra vocês verem aí, ó, os nomes tipo, olha isso, velho, é muito difícil. Mas enfim, vocês entenderam aí, né? E em 98 eles pegaram o terceiro lugar da Copa, e o planeta percebe, essa seleção veio pra ficar. Mas o auge vem em 2018. A Croácia monta um meio-campo absurdo. Modric, Rakitic, Brozovic. Agora eu consigo pronunciar. É um time que sabia sofrer, que sabia decidir, que crescia em jogo grande. A Croácia passa por 3 prorrogações seguidas. Vai além do limite físico, além do limite mental. Chega à final da Copa do Mundo, algo que ninguém imaginava no início do torneio. Na decisão, enfrenta a França. A Croácia joga, tenta, briga, mas a França é mais forte e o sonho para ali. A Croácia não perdeu por falta de alma. Perdeu porque a Copa cobra perfeição. Mesmo assim, saiu daquela Copa respeitada pelo mundo inteiro. A Croácia parecia imbatível em espírito. Talvez tenha sido, mas nem sempre isso basta para levantar a taça. A Croácia também foi muito bem na Copa de 2022, a última Copa, que, assim, todo mundo lembra da eliminação contra nós, né? Que aquela eliminação doeu demais, cara. O Neymar fez o gol e... como que... não. E vocês podem ver aqui, ó, que ela foi muito bem na Copa, que ela caiu num grupo difícil, ó, empatou com o Marrocos, ganhou de 4-1 aí do Canadá, depois empatou com a Bélgica. Nas oitavas ela tirou o Japão nos pênaltis, mais uma prorrogação. Depois mais uma prorrogação, tirou o Brasil nos pênaltis. Você é louco, que tanto de prorrogação, velho. Só que depois, infelizmente, perdeu de 3-0 da Argentina na semifinal. E pra disputa de terceiro lugar, pegou de novo o Marrocos e desceu taca, 2-1. Então, assim, mais uma vez ela ficou em terceiro lugar da Copa. Essas seleções chegaram perto, muito perto. Mas, infelizmente, a Copa do Mundo não perdoa. Quando a gente olha para essas seleções, fica fácil pensar que o futebol é injusto. Times incríveis, gerações históricas, jogadores que mudaram o jogo. Essas seleções chegaram muito perto do topo do mundo. Algumas até mudaram o futebol, outras dominaram uma geração inteira, mas todas descobriram a mesma coisa. Na Copa do Mundo não basta parecer imbatível, é preciso ser, só que por 90 minutos. A não ser que você for a Croácia, né, que aí você não tem que ser imbatível por 90 minutos. Você tem que ser imbatível por 120 minutos. Aí é foda. Mas se vocês curtiram o videozão, rapaziada, deixa aqui seu like. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, né, pra tá ajudando aqui o Gomezão. E se você lembra de mais alguma seleção aí que parecia imbatível, que era muito forte, só que infelizmente não ganhou uma Copa do Mundo, deixa aqui nos comentários que, como sempre, eu vou estar lendo todos os comentários. Então é isso, rapaziada, eu vou nessa, tamo junto quem ficou até agora, eu espero vocês no próximo vídeo. E olha aqui, ó, não tô brincando, presta atenção, não se esqueça de beber água, hein. Fiquem com Deus e eu fui.